O hiker que virou um assassino. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre trago vídeos falando sobre hackers que usaram seus conhecimentos pra fazer as coisas mais absurdas possíveis. Mas ainda assim faltou a gente fazer uma pergunta: até onde alguém pode chegar se for muito bom e tiver muita ambição por poder? Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre um caso hacker que, sem exagero, parece roteiro de filme. Mas antes eu preciso lembrar... Vambora, Pinheiro. Meter aquele likes pro meu mano Pinheiro. Imagine um cara beirando os 30 anos de idade, interessado em Bitcoin, criação de bots e nas horas vagas, sendo um poeta amador e gamer ativo. Essa descrição Por que você tá falando de mim? Você tá maluco? Tirando parte poderia dessa descrição, que eu não tô interessado em Bitcoin, não. caber em muita gente que talvez você até conheça. Mas em 2007 isso definia muito bem a vida pessoal do dono de um perfil novo que havia acabado de surgir no site Hack Forums. Bom, se você costuma estar por dentro do que acontece no meio hacker, talvez você Poeta? conheça É claro que eu sou um poeta. Você nunca assistiu meu RPG, não? esse fórum de discussão que foi considerado não apenas Lindas poesias. o principal ambiente onde as pessoas trocavam ideias sobre a cultura hacker, mas também o cenário onde nasceram alguns casos criminais que transcenderam a barreira da internet no passado. Mas dessa vez estava sendo plantada uma semente de algo incrivelmente maior. O nome do perfil novo que havia acabado de surgir era Nokia 2Mon2. A princípio, ele se tratava de um perfil que comprava spywares e contratava alguns serviços pagos, mas aos poucos ele foi se tornando um usuário notável no fórum, especialmente porque ele possuía alguns selos dentro do site, que funcionavam como prêmios, indicando que a pessoa já botou bastante dinheiro para jogo. Sim, para a comunidade, esse tal Nokia 2Mon2 se tratava de alguém rico e não era para menos, já que ele chegou a publicar que estava contratando gente para trabalhar com DDoS, pagando $700 por mês e um adicional generoso no caso da pessoa ter algumas habilidades específicas. Generosidade, tá aí outra coisa que as pessoas associavam a esse usuário, principalmente porque de vez em quando ele doava dinheiro para novos hackers que surgiam com ideias boas pelo fórum. A impressão que todo mundo tinha é que ele tinha interesse real em ajudar membros da comunidade, especialmente jovens que sofriam bullying e passavam por problemas de sociabilidade. E bom, talvez isso até seja verdade, mas a verdade é que ele também começou a acumular muito poder e muitas vezes o poder leva a gente para caminhos impensáveis. Lá para 2010, Nokia já tinha poder de influência sobre uma comunidade de hackers e entusiastas do assunto. Essas pessoas realmente confiavam nele, afinal, um cara que doou tanto dinheiro para causa supostamente nobres e inclusive pedia a participação dessas pessoas em operações de transação de Bitcoin em alto valor, não poderia se tratar de um cara mal intencionado. Pelo contrário, ele era descrito até como ingênuo, já que chegou a perder alguns milhares de dólares por pessoas tirando proveito da sua boa vontade. Mas foi depois de um golpe em 2015 que o fez perder $3 mil que algumas pessoas começaram a estranhar. Era esquisito porque ele nunca parava suas atividades quando levava um golpe. Simplesmente parecia que Nokia nem se importava em perder dinheiro, como se aquilo nem o De afetasse. que jogo é essa música? Eu conheço essa música também. De que jogo é essa música? Essa música de fundinho. Resident Evil, pode crer. Então, a grande questão que todos começaram a se fazer foi: quem era esse cara, o que ele exatamente fazia com os hacks e da onde vinha toda essa grana? Algumas teorias começaram a surgir, nada muito conclusivo, até porque o próprio Nokia 2Mon2 fugia desse assunto, mas muita gente acreditava que ele tinha dinheiro por meio das ações de hacker que ele fazia, e outras só achavam que ele vinha de uma família muito rica. Mas para azar dos curiosos, nada foi descoberto até julho de 2016. Ele continuou bastante ativo no fórum até de repente desaparecer do mapa. Por algum tempo, isso foi um grande mistério da internet. Todas as pessoas do fórum que acompanhavam agora pensavam: o que aconteceu com o bondoso Nokia 2Mon2? Sempre essa música. Bom, então para começar essa investigação, um bom ponto de partida seria entender as motivações desse hacker anônimo. Todos sabiam que ele utilizava DDoS, que para quem não sabe, são aqueles ataques de negação de serviço de algum site. Resumidamente, é quando você faz um servidor cair porque você o sobrecarrega. Os sites variavam de sites a serem derrubados, que obrigavam a vítima a trocar de hospedagem, a conteúdos e perfis que o Nokia 2Mon2 derrubava em redes como o YouTube e o Twitter. É claro que a identidade dos usuários nunca estava estampada no fórum, mas as ações dele já nos davam uma informação muito clara: ele tinha interesse em calar as pessoas. E a verdade é que ele tinha um exército que participava ativamente desses atos. Muitas pessoas, muita popularidade, muito poder, coisas que só um cara muito inteligente conseguiria ter em suas mãos. Mas será que o Nokia foi tão inteligente ao ponto dele ser infalível? Quer dizer, será que não havia nenhuma brecha sequer que poderia levar a descobrir quem que ele era? Bom,
tinha. Isso porque os bots que o Nokia utilizava estavam hospedados em endereços e para se ter um domínio na internet é necessário você associá-lo a uma identidade. Geralmente a gente não consegue bater um olho num site e descobrir quem que é o dono, mas existem algumas ferramentas que surgiram para quebrar um galho. Esse é o trabalho que o site Ruiz faz. Basicamente ele serve para dizer quem está associado ao endereço na internet e jogando todos os links que o hacker usava, o site foi capaz de nos dar o nome e o endereço de e-mail da pessoa por trás do Nokia 212. Eis que finalmente chegamos ao nome de Saul Al-Qahtani. Nem fudendo. Dentre as informações associadas ao dono dos domínios estavam redes como o LinkedIn de Al-Qahtani, onde foi revelado que ele morava na Arábia Saudita. Tudo bem que seu próprio nome, Saul Al-Qahtani, já deixava óbvio que se tratava de uma pessoa do Oriente Médio, mas sabendo agora o país, as coisas ficam ainda mais interessantes. Aliás, mais ou menos nessa época que o tal Al-Qahtani desapareceu do fórum, houve uma grande polêmica. Aliás, mais ou menos nessa época que o tal Al-Qahtani desapareceu do fórum, houve uma... Eu ouvi alguém falando comigo. Que susto, velho. Uma grande polêmica lá na Arábia Saudita. Como vocês sabem, o país é um reino aos moldes da monarquia absolutista que a gente aprende na escola. Ou seja, é aquele sistema político onde o rei e a sua família são a autoridade máxima. Em outras palavras, se o rei não quiser que alguém vá preso, essa pessoa não irá. E basicamente, essa era a premissa da grande treta do país no momento. Mas a gente já vai chegar lá. O fato é que a corte saudita possui o Esquadrão Tigre, que é um nome popular para a força de intervenção rápida. Por que eu tô falando Bieber, mano? Por que eu tô falando Bieber? Ah, nossa, agora que eu vi. Em outras palavras, se o rei não quiser que alguém vá preso, essa pessoa não irá. E basicamente essa era a premissa da grande treta do país no momento. Ele tem um bebê fantasma. A gente já vai chegar lá. O fato é que a corte saudita possui o Esquadrão Tigre, que é um nome popular para a Força de Intervenção Rápida Árabe, uma organização de segurança que tem como intenção proteger a integridade física do príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman, garantindo seus direitos baseados na lei saudita. E como em uma monarquia absolutista a família real é a lei, você já deve imaginar que os critérios do que era certo e errado eram bem distantes do conceito de justiça. Para ser sincero, muitas das operações que esse Esquadrão Tigre já realizou para preservar o príncipe e supervisionar o povo da Arábia Saudita foram na realidade muito cruéis. É tudo feito na surdina, mas já vazaram algumas informações de casos em que o grupo, que seria composto por uma equipe de 50 oficiais, não apenas executava opositores, como também já matou gente até do exterior. E a partir de 2017, as coisas foram ficando mais pesadas quando um comitê interno foi criado para supostamente combater a corrupção, mas na verdade o que aconteceu foi que começou a rolar uma série de prisões políticas e ameaças de tortura pelo país. Um ano depois, uma jornalista feminista que nasceu na Arábia Saudita, mas que havia passado os últimos anos nos Emirados Árabes palestrando contra a guarda real masculina saudita, foi simplesmente sequestrada de lá e deportada para a Arábia. Ao chegar, ela foi secretamente presa e torturada, sendo submetida a processos de eletrocução e afogamento, e depois de solta, ela foi proibida de viajar para fora do país. É uma situação bem revoltante você imaginar que um país consegue ter poder suficiente para agir de uma forma tão cruel. Mas entre as pessoas que estavam envolvidas com todos esses absurdos, lá estava ele, o antigo Nokia, Saul Al-Qahtani, que supervisionou todo o processo de tortura da jornalista e participou de coisas até mais obscuras, como é o caso do que aconteceu com outro jornalista, o Jamal, uma figura bem importante para nos garantir o envolvimento de Al-Qahtani com o Esquadrão Tigre. Jamal foi um grande jornalista na Arábia Saudita, cobrindo as principais notícias e sendo bem querido pelo país. Ele ficou tão popular que na década passada acabou se aproximando da família real saudita, numa relação estreita bastante para estar no dia a dia deles e ser uma espécie de conselheiro do rei. Não se sabe ao certo tudo que Jamal viu e ouviu na corte, só que ele não hesitou em se posicionar contra o que achava errado, e isso basicamente cravou seu destino. Tanto que ele foi obrigado a se mudar para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar no Washington Post ainda em 2017. Pô, quando ele falou cravou o destino, achei que o cara tinha morrido, velho. Ele falou, cravou o seu destino. E agora ele está morando nos Estados Unidos bem com a sua família. As críticas e menções que ele fazia à corte saudita incomodaram o príncipe no ponto que ele foi a público dizer que Jamal deveria ser parado com uma bala. Mas isso não intimidou Jamal, já que era comum que membros da corte saudita falassem coisas sem a menor assessoria. Tipo alguns políticos brasileiros. Mesmo assim, Jamal começou a se ferrar bastante com assédios na internet, vindo de perfis que surgiram aos montes como se fossem bots. Além disso, tudo indica que seu celular passou a ser monitorado
por spyware sem que ele suspeitasse. E tá aí um exemplo de um uso perverso do spyware, porque monitorando Jamal, sabendo o que ele fazia no celular, com quem que ele conversava, o que ele conversava, todos os lugares que ele ia, podendo até ligar a câmera e o microfone, eles esperaram o momento perfeito para agirem. Em 2018, ele foi casar com uma moça turca e precisou de alguns documentos que estavam lá na Arábia. É claro que Jamal não iria voltar para lá, mas uma opção seria ir até algum consulado da Arábia Saudita. O escolhido foi o país da sua noiva, a Turquia, na cidade de Istambul. Foi quando ele pegou um voo para lá e nunca mais voltou. No dia em que Jamal chegou ao consulado, ele foi considerado uma pessoa desaparecida. Ok, eu acho que a gente já pode entrar em um consenso de que isso é um pouco suspeito. A imprensa do mundo todo noticiou o caso e isso foi um baita BO, especialmente porque a Turquia tinha gravadores de áudio no consulado saudita e mandou pra ONU a conversa dos agentes que teriam assassinado Jamal. É uma conversa bem perturbadora, mas porque ele morreu eles falam mesmo. de desmembrar o jornalista Puta e que pariu. comparam a operação com trabalhar em um Eu achei que açougue. ele tinha ficado bem. A ONU levantou como principal suspeito o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que logo negou envolvimento e disse que a Arábia também iria investigar tudo. A investigação da Arábia trouxe uma explicação maluca de que o que aconteceu foi que Jamal arrumou uma briga com esses agentes sauditas que estavam na embaixada e o reconheceram, mas que nada foi a mando de ninguém da família real saudita. Não, Por fim, imagina, eles só brigou só, mano. Esbarrou no cara, tava de mau humor. E aí mataram ele, cortaram em vários pedaços e botaram numa mala e jogaram no rio. É uma briga de aeroporto, quem nunca viu uma dessas, velho? eles levaram 18 pessoas do seu país para serem presos, 5 deles inclusive foram condenados à morte agora em 2020, o que muitos acreditam até hoje que foi só uma manobra para limpar a barra do príncipe para a ONU. E quando eu digo muitos, eu quero dizer a maioria. Isso causou muitos problemas nos Estados Unidos, já que a CIA estava certa de que havia sim envolvimento do príncipe Mohammed, mas o presidente da época, o Donald Trump, tinha opinião contrária. Ele disse publicamente que a conclusão da CIA era um erro e que a relação dos Estados Unidos era com o reino da Arábia Saudita e não com o que acontecia dentro do país. É assim que o mundo funciona. Acontece que, no que o Trump sai do poder e o Biden assume no ano passado, a CIA soltou um documento reconhecendo que seria impossível de oficiais sauditas fazerem qualquer coisa sem autorização do príncipe e detalhando as investigações, colocando ao final do documento os nomes dos principais suspeitos. No topo da lista, como principal suspeito e organizador desse assassinato, estava ele, Nem fudendo. Saul Al-Qahtani. Al-Qahtani não era nada mais nada menos do que o líder do Esquadrão Tigre, tendo mantido contato com Jamal por meses, tentando o atrair para a Arábia Saudita para que rolasse o assassinato, além de ter coordenado essa operação e conversado com os assassinos antes de mandá-los para a Turquia. Foi confirmado que ele assistiu tudo por Skype, atendeu a uma ligação dos assassinos logo após o ato e nos dias anteriores e posteriores, ele também manteve contato direto com o príncipe. E outra coisa que veio a público foi que no caso da jornalista, ele estava presente no dia da sua tortura e tentou não só machucá-la, como também estuprar. E sabe o que é mais Tadinho. surreal? Até hoje ele não foi preso e provavelmente nem vai. Ele foi demitido por toda a polêmica que encheu os noticiários do mundo inteiro, mas na Arábia Saudita ele foi inocentado, ignorando todas as evidências e dizendo para os países que estavam pedindo a sua extradição, como a Turquia, que eles não iriam fazer isso com o próprio povo. O Al-Qahtani vive uma vida comum por lá, sendo até protegido pela corte saudita. Tudo isso é ainda muito recente, tem muita coisa para ser descoberta. As investigações desde o ano passado descobriram o que eu contei nesse vídeo, chegando no passado não tão distante de Al-Qahtani nos fóruns como Nokia Chumunchu. E tudo isso nos leva a refletir. Um cara que era visto como bondoso nos fóruns, que ajudava as pessoas, os iniciantes, que conseguiu muita popularidade e consequentemente poder até chegar em governo de países, e aí ele ir escalando, fazendo as sujeiras ali que rolavam. O que aconteceu na cabeça de um cara desse? Será que o poder corrompeu ele? Ou será que alguém que ordena torturas e assassinatos, na verdade sempre foi uma pessoa ruim? Você quer se tornar um programador, tendo acho 4 que cursos com várias é o que eu sempre videoaulas, falo, mano. ensinando Se alguém, mano, é o clássico quando a esmola é alta até o santo desconfia. Mano, a brisa é todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo faz uma merda aqui ou ali. E quando você conhece alguém que é aparentemente perfeitinho e ninguém nunca viu essa pessoa fazendo nada de errado, é só porque essa pessoa sabe esconder muito bem o que ela faz de errado. E isso, pra mim, é muito mais preocupante do que uma pessoa que às vezes vacila.